Olha, parece que as coisas não estão tão assim em paz na família Bolsonaro. O que será que está acontecendo no Palácio do Planalto? A Michele Bolsonaro, na sexta-feira, ontem, ela fez uma crítica no Instagram ao Jair Bolsonaro, porque na live do Bolsonaro, ele sempre toda quinta-feira à noite faz uma live de quinta-feira, e ele sempre tem uma tradutora de Libras, a tradutora da linguagem de sinais, para traduzir para as pessoas que são surdas ou que têm deficiência. Aí, quando o Bolsonaro publicou no Instagram, não tinha essa tradutora de Libras. E aí a Michele Bolsonaro criticou o Bolsonaro e falou que a live dele não merece curtida. E ainda cobrou do Carlos Bolsonaro respeito à comunidade surda. E o Carlos Bolsonaro não estava aparecendo na live, talvez seja ele quem organize, ok? Mas a maioria das pessoas nem sabem disso e a Michele já mostrou uma indisposição. Só que não é a primeira vez que acontece indisposição na família Bolsonaro. Eu não sei o que está acontecendo lá em Brasília e eu sei que você deve gostar de uma fofoca, porque se a coisa tá feia lá na vida pessoal do Bolsonaro, isso reflete o fato de que na vida, no trabalho dele como presidente, a coisa também está ficando muito feia. E se você quer ver a coisa ficar feia para o Bolsonaro, então um segundinho, se inscreve no canal e curte o vídeo. É de graça se inscrever no canal e você ajuda a gente a fortalecer a oposição ao Bolsonaro. Ontem, nosso carro de som rodou em Manaus. Eu vou mostrar no finalzinho desse vídeo a ação do carro de som. Tá aqui o carro de som. Rodou em Manaus denunciando falta de oxigênio, que é culpa do governo Bolsonaro, que foi avisado por várias autoridades. Também rodamos nessa semana nas fábricas da Ford em Camaçari e em Taubaté, rodamos também no Rio de Janeiro e logo no comecinho da semana, antes disso, a gente já estava rodando também em Porto Alegre. Então vamos para cima do desgoverno Bolsonaro e também com outdoors que a gente tem em várias cidades do país. Hoje eu coloquei o videozinho aqui atrás, eu estava com saudade de ter uma bandeira do Brasil no vídeo. Não dá nem para ver os outdoors no vídeo, mas pelo menos tem uma bandeira do Brasil. Quem quiser ajudar com as ações do canal, o nosso Pix é apoie@plantãobrasil.net, ou embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clicou em Seja Membro, você está ajudando as nossas ações contra o desgoverno Bolsonaro e para conscientizar a população, para furar a bolha, para falar com as pessoas despolitizadas, que são as pessoas que estão aí na rua e vão escutar o carro de som, vão ver o outdoor e tudo mais. E no primeiro comentário eu deixo o Pix, PicPay, apoie, conta bancária para quem quiser apoiar. Mas agora vamos falar eu vou mostrar aqui a crítica da Michele Bolsonaro ao Bolsonaro. Ela foi atacada pelos bolsonaristas, bem atacada, tão atacada que ela teve que deletar o comentário. A coisa ficou feia lá ontem à noite. Tá aqui a live do Bolsonaro, e no YouTube, eu não vou nem entrar no YouTube para não monetizar o vídeo do Bolsonaro, mas no YouTube, ao lado do Bolsonaro, tem uma tradutora de Libras, tá? O Bolsonaro ali, o general Pança, e do lado dele tem uma tradutora de Libras, mas no Instagram, por causa do formato, não apareceu a tradutora de Libras. Eu acho que a Michele não sabia disso, não viu alguma coisa assim, aí ela fez esse comentário aqui, ó. Vamos ver se dá para você ler, ó. Live que não tem acessibilidade, Jair Bolsonaro, não merece curtida. Respeito, Carlos, pela comunidade surda. O Carlos colocou a tradutora de Libra, mas a Michele chegou na voadora. Ela chegou na voadora já falando respeito pela comunidade surda. E o pior é que teve mais de 1.500, não sei se dá pra ver, mais de 1.500 curtidas o comentário dela. 1959. Mas o tanto de comentário que teve de bolsonarista xingando a Michele, falando que ela não ajuda o governo, falando que os comentários mais moderados diziam: você poderia resolver isso nos bastidores, uma conversa bastava. Olha, Michele, você tem que ter um pouco mais de paciência com o Bolsonaro. Alguns falando: olha, um momento tão delicado para o Brasil e você focando numa coisa assim, Michele, e tal. Só que outros já chegaram: você não ajuda em nada, Michele, não quer ajudar, não atrapalha, ó, descendo a lenha na Michele Bolsonaro. E tem algumas coisas que começaram a acontecer mais de um ano atrás que fez o povo ficar meio desconfiado, que é a relação da Michele com o Bolsonaro, porque no ano novo de 2019 para 2020, eles não passaram o ano novo juntos. O Bolsonaro foi para Salvador e a Michele foi fazer uma cirurgia. Foi noticiado depois que ela estava trocando o silicone e ficou sozinha. Eu não consigo imaginar, no caso da minha esposa, eu viajei aqui com ela para fazer 2 cirurgias, eu não consigo imaginar deixar minha esposa fazer cirurgia, estética ou não, e ficar sozinha e eu vou passar férias e festa em outro lugar. Eu não consigo imaginar, não sei como é o relacionamento de cada pessoa. Mas aí o que aconteceu foi o seguinte: começaram rumores de que ela estava com Osmar Terra, tinha até
fotos que mostravam a maneira como ela olhava para Osmar Terra, porque ele era ministro e os dois viajavam, ele e a Michelle, pelo Brasil inteiro, fizeram várias viagens juntos. Aí eu vou mostrar aqui uma das fotos, que era a foto que mais viralizou, saiu na mídia e tudo mais, que foi essa foto aqui dela com Osmar Terra. E aí ele teve que desmentir boatos, falou, não tive caso com a Michelle, como se alguém fosse esperar que ele falasse alguma coisa diferente, né? Mas ele desmentiu boatos, mas o que acontece é que ele acabou demitido. Osmar Terra foi demitido, coincidência ou não, pouquinho tempo durante isso aí. E aí, nesse ano novo, a Michelle também não passou com o Bolsonaro. Ele foi para Guarujá, ele com a filha dele, que tá sempre de mau humor. Olha, essa filha do Bolsonaro com a Michelle, a menina tá sempre de mau humor. Ela representa o povo brasileiro ali naquela família. De mau humor, não gosta de nada, não gosta de ninguém. Olha só. Aí o Bolsonaro foi passar as férias sem a Michelle de novo. E ele passou férias, fez tudo, o Brasil desmoronando e o presidente da República tirando férias, indo indo andar de jet ski, aglomerando na praia, falando abobrinha todos os dias. E a Michelle saiu completamente do noticiário. Aí agora vem essa. E ela ainda cobra do Carlos. O Carlos não é filho dela, o Carlos é filho da primeira esposa do Bolsonaro. Ela cobra do Carlos respeito à comunidade surda. Não sei se já foi feito algum comentário, alguma coisa que ela tenha se ofendido. Mas o fato é que os ânimos na família Bolsonaro estão muito exaltados e faz muito tempo. Teve um dia em 2017, se eu não me engano, em que um fotógrafo conseguiu fotografar o celular do Bolsonaro. E nesse celular, ele estava recebendo mensagens do Eduardo Bolsonaro e ele falava, sai daí de onde você tá, ninguém sabe onde ele estava. Eu não quero te visitar na Papuda, eu não vou te visitar se você for preso. A gente não sabe o que o Eduardo Bolsonaro estava fazendo, que o Jair Bolsonaro estava mandando ele sair de lá, que ele ia acabar preso. Olha só o babado. Aí o Eduardo vai falando, não sou seu outro filho, quer dizer, os filhos não gostam muito do quarto filho do Bolsonaro, que é o Renan, do 04. Eles não se dão muito bem. E com a menina, a menor, também não sei se que o Bolsonaro falou que ela foi uma fraquejada. A fraquejada, eu não sei se eles se dão muito bem também. Mas o fato é que a Michelle não se dá bem com o resto da família e os ânimos estão se exaltando. Por que se exaltam os ânimos? Se o pessoal não gosta muito do outro, mas as coisas andam bem, tá tudo fluindo, as pessoas relevam. Assim como no bolsonarismo, se não fosse uma foto tirada do WhatsApp, estariam todos relevando. Só que, para começar a mostrar publicamente, o Bolsonaro sabe, ele tem esse discurso cristão, moralista e tal. Ele sabe que ele viajar sem a Michelle para o Ano Novo, todo mundo ia ficar especulando. Ele sabe que fazendo isso na segunda vez, todo mundo ia especular mais ainda. A Michelle também sabe que ela, criticando publicamente, ainda colocando o nome do Carlos, vai ter especulação, assim como a gente está aqui especulando. Mas uma coisa é certa, se quando tudo vai bem, as pessoas conseguem relevar, quando as coisas começam a ir mal na vida, assim, no trabalho, aí é que a coisa fica feia. Ainda mais quando as coisas que estão indo mal são investigações, são a Michelle, que eu posso chamar aqui de Micheque, porque ela se chamar de Micheque, ela processa ainda. Não chame a Michelle de Micheque, porque ela falou que ia processar quem fizesse isso. Então não comente Micheque aí, hein? Cuidado. A Michelle recebeu 89 mil do Queiroz, ela teve sigilos quebrados, aí o Bolsonaro foi tentar justificar, falou que era 40, depois falou que era 60, falou que era empréstimo dele. Aí o Carlos Bolsonaro está sendo investigado por rachadinhas e aconteceu uma coisa muito importante, que se alguém quiser comentar aí que eu posso fazer vídeo a respeito, no mês passado, que foi a escolha do Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro. O Bolsonaro, ele deu um golpe, ele ajudou a dar um golpe no Witzel. O Witzel tinha crime, é muito mais fácil você derrubar alguém quando tem crime. Mas o Witzel caiu por uma decisão única, de um ministro do STJ, não foi nem a votação da STJ inteira. Afastaram o Witzel e todo mundo sabia, o cara que é afastado assim não volta mais. E aí ele teve lá o processo contra ele, claro, tem todos os motivos para o impeachment do Witzel, só que o STJ, o STF, todos se esqueceram que o vice dele também estava envolvido nos crimes, mas não afastaram o vice, porque era aliado do Bolsonaro, ou talvez ainda seja, mas o Bolsonaro estava de olho na Procuradoria, no Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, que era o senhor Gussem, que inclusive se aposentou ontem. Ele se aposenta, na verdade, na segunda-feira, mas anunciou isso ontem, e todo mundo ficou bem surpreso, porque que o cara que denunciou o Flávio Bolsonaro nas rachadinhas, e que mandou investigar e tá indo a fundo no Carlos Bolsonaro,
se aposenta de repente. Mas o fato é que ele era procurador-geral e o novo procurador-geral, o Bolsonaro queria colocar um bolsonarista ali. Só que na eleição para a Procuradoria-Geral do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro, não teve nenhum bolsonarista na lista tríplice. E o escolhido pelo governador já avisou a pessoas próximas que ele vai dar liberdade total para os investigadores do Flávio Bolsonaro, porque ele quer ganhar a confiança dos outros procuradores, que a gente tem que lembrar o seguinte: a popularidade do Bolsonaro entre a classe média, média alta, entre pessoas mais escolarizadas, diminuiu muito, muito. O Bolsonaro foi eleito por essas pessoas e eles todos já se arrependeram. Fora aquele núcleo duro do Bolsonaro e parte das pessoas despolitizadas mais pobres que estão acreditando em fake news e que foi o Bolsonaro quem deu auxílio emergencial, naquele núcleo das pessoas mais classe média alta e tal, que são exatamente procuradores, o Bolsonaro perdeu popularidade. Então ele não deve ter uma popularidade muito forte ali na Procuradoria do Rio de Janeiro. Por isso, o procurador vai dar liberdade total para que o Flávio, o Queiroz, a Michelle, o Carlos continuem sendo investigados. Quer dizer, a coisa tá feia para o Bolsonaro ali. Tudo que o Bolsonaro fez contra o Witzel, ele que articulou, todo mundo sabe que foi o governo Bolsonaro que articulou, porque partiu de membros do governo Bolsonaro a denúncia que foi usada para tirar o Witzel. Inclusive foi uma procuradora que trabalha com o PGR, com o Augusto Aras, uma procuradora chamada Lindora, foi dela o pedido para afastar o Witzel e ela teve vários encontros com o Flávio Bolsonaro e foi ela quem acessou o sistema da Procuradoria um dia antes para fazer com que procuradores perdessem o prazo. Muita gente não sabe disso, mas quando o Flávio Bolsonaro ele teve um recurso nesse caso das rachadinhas, algum dos recursos, os procuradores têm um prazo para responder. E a partir do momento que eles acessam o sistema, acessou o sistema, o prazo começa a contar. A procuradora Lindora não era a procuradora do caso, mas ela acessou o sistema para o prazo começar a contar. Os procuradores estavam pensando, vamos ter um prazo de alguns dias a mais, eles não sabiam que ela tinha acessado o sistema. O prazo deles acabou e eles não conseguiram recorrer. É isso que aconteceu, recorrer do fato de que o caso do Flávio Bolsonaro saiu da primeira e foi para a segunda instância. E na segunda instância, a chance dos desembargadores fazerem com que o Flávio não seja preso, o Queiroz não seja preso, é um pouquinho maior, se bem que a coisa está bem difícil ali. Então, por isso, tem um estresse muito grande na família. A jogada de mudar os procuradores deu errado. Ele não vai conseguir barrar a investigação. O que o Bolsonaro está dependendo agora é de uma assinatura do Gilmar Mendes, olha só como é que a coisa tá, para o Queiroz não voltar para a prisão. E aí ferrou completamente. Talvez por isso a família Bolsonaro esteja tão estressada, os membros estejam se atacando publicamente. Eu não sei. Comenta aí qual você acha que é a hipótese qual que é o motivo disso estar acontecendo. Mas tem uma outra coisa, o jogo político está virando, a Globo agora está batendo forte no Bolsonaro na área econômica e o Rodrigo Maia já falou que a discussão sobre o impeachment é inevitável, teremos que discutir isso no Congresso. O Rodrigo Maia falou isso ontem. E para o Rodrigo Maia falar isso é porque o jogo político virou muito, porque 2-3 semanas atrás o Rodrigo Maia falou, não vejo motivo para impeachment. Aí, de repente, ele fala, e o Baleia Rossi também falou, faz 2 semanas, candidato do Rodrigo Maia. Não tem nem 2 semanas, 10 dias. Não vejo motivo para impeachment. E aí, de repente, o Rodrigo Maia fala, não, vamos discutir isso, é inevitável diante dos fatos novos. O cerco está fechando. E para ajudar a fechar o cerco, a gente está denunciando o Bolsonaro. Ontem foi nas ruas de Manaus, onde está acontecendo, o Bolsonaro deixou a população completamente desamparada, e nós denunciamos Bolsonaro lá. Olha só que legal aqui o nosso vídeo. Peraí, um segundo. Foi. Enquanto mais de 50 países já estão vacinando sua população, o governo Bolsonaro não comprou nem seringas e nos deixou sem vacina e tenta empurrar cloroquina para a população. O ministro da Saúde de Bolsonaro diz que não pode fazer nada para ajudar Manaus. Então, para que serve esse governo? Porque só com Bolsonaro presidente é que a inflação explodiu e os preços não param de subir. Estamos sem vacina, sem auxílio e sem oxigênio, mas temos inflação e desemprego altíssimos. Se o presidente Bolsonaro não pode fazer nada para ajudar o povo, por que não renuncia? Bolsonaro, pare de ser mal e ajude Manaus. Tá aqui, o carro rodou por
toda a cidade. No meu Twitter tem vários vídeos e esses vídeos viralizaram muito. Eu coloquei vídeo que teve mais de 120 mil visualizações no Twitter, outro teve 78 mil, outro teve 90 mil, então viralizou muito essa ação em Manaus. E em 2021, onde estiver acontecendo alguma coisa, eu e os outros apoiadores do Plantão Brasil, nós correremos atrás de carro de som nas cidades para denunciar, e aí faremos gravações exatamente sobre o assunto, como essa de Manaus, que começa falando: Bolsonaro, porque você deixou faltar oxigênio. Aí ficou provado que realmente foi o Bolsonaro que deixou faltar, porque o ministro Pazuello, ele foi avisado pelo governo, foi avisado pela fornecedora de oxigênio, e ele deixou faltar e deixou muitas pessoas morrerem. Ontem foi o dia um dia com mais mortes na história de Manaus, da cidade. Olha só como é o que faz o governo Bolsonaro. É isso. E quem quiser apoiar, tem o botão Seja Membro, tem o nosso apoie@plantãobrasil.net, que é o Pix. No primeiro comentário eu deixo as maneiras de apoiar, mas não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, curte o vídeo e vamos pra cima deles. Falou!